Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like e comente alguma coisa aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo. Hoje quero compartilhar algo com vocês que sempre tem me chamado a atenção e eu quero trazer aqui, né, para que sirva de reflexão, para vocês, para que sirva de ajuda, porque eu gosto bastante de compartilhar aquilo que é bom para mim, com certeza será bom para vocês também. E eu quero citar primeiramente, começar com um versículo que eu deixei anotadinho aqui, Mateus capítulo 12, o versículo 34, e eu sempre compartilho com vocês assim, que eu gosto muito de citar as falas que Jesus falou. Porque não foi um discípulo, não foi uma pessoa qualquer, foi Jesus. Então essas falas eu levo mais a sério ainda do que eu levo toda a Bíblia, né? Eu tento frisar bastante naquilo que Jesus fala, porque nós somos seguidores de Cristo, né? Então nós temos que, principalmente as falas de Jesus, ela tem que ser mais forte dentro de nós. Nós temos que tentar seguir aquilo que Jesus falou. E depois todo o restante da Bíblia, não é mesmo? Então, nesse versículo específico, o que mais me chama atenção, Jesus estava aqui numa conversa falando sobre a árvore e os seus frutos, né? Eu não vou ler e não vou falar da árvore e nem dos frutos. Mas numa passagem aqui, que Jesus estava conversando, ele falou, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E eu amo esse versículo, porque muitas vezes, quem me conhece há muitos anos, quem já me segue no Instagram, mas quem me conhece ainda antes de eu ter um Instagram, quem me conhece antes de eu ter esse canal, sabe que eu, Cristiane, particularmente, falo sempre das mesmas coisas. Eu sempre tô falando as mesmas coisas. Ai, mas você deve ser chata. Não, não é isso, gente. Eu tenho um assunto que ele é único na minha vida e eu falo sempre deste assunto. E dentro deste, né, é como se fosse um grupinho ali de assuntos, mas tem um assunto que eu falo nele sempre. E ao redor deste assunto eu falo de outros assuntos, né? Não sei se deu para vocês entenderem, né? E lógico, depois eu tenho outros assuntos, mas eu tenho um assunto específico que eu sempre estou falando nele. Primeiro eu falo de Deus, falo muito sobre Deus. Quem me conhece sabe, tudo meu eu levo pro lado de Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Então eu amo falar de Jesus, amo falar de Deus. E em segundo lugar, algo que eu gosto bastante de falar, que aí são várias coisas em uma só. Eu gosto muito de falar de alimentação, que engloba a saúde, a atividade física, gosto muito de falar de família, né? Então, assim, a minha vida se resume muito nessas coisas, né? Mas eu amo especificamente falar de Deus. Então, eu tenho família, e eu amo falar de saúde, e eu amo falar de alimentação, mas tudo volta para Deus. Por quê? Porque eu penso, para mim, o que faz mais sentido é que quando eu estou focado em Deus, todas as outras coisas, elas fazem mais sentido para mim e para todos nós, né? Então eu sou essa pessoa assim, desde novinha que eu sou assim, desde criança, eu já citei em um outro vídeo, desde criança eu tinha uma preocupação em querer agradar a Deus. Será que Deus está satisfeito comigo? Será que tá legal? Sabe? Será que sempre assim? Então eu sempre tive esse desejo desde criança e depois de adulto o desejo foi aumentando e as responsabilidades também, e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, eu vejo que o cristão ele deve ser assim. E esse versículo especificamente que Jesus disse, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então essa semana, mais uma vez, esse versículo veio assim somar na minha vida, né? Porque eu parei para perceber que algumas pessoas elas são cristãs evangélicas, vamos dizer assim, mas o coração dela eu acho que não está muito cheio de Jesus. Porque raramente essas pessoas falam de Jesus, falam alguma coisa que demonstra sobre Jesus. Elas falam de carro, porque às vezes está focado demais no carro, que é um carro. Alguns homens que são cristãos falam de mulher, porque só está pensando em arrumar uma namorada, ou até mesmo casado, talvez está com um pensamento meio aí, né, confuso.
Então, fala muito de mulher, outras pessoas falam muito de futebol e são cristãs, tá, gente? Estou falando de cristãos evangélicos. Falam de futebol o tempo inteiro, toda hora que você senta para conversar com essa pessoa tem algo para falar do futebol, a outra pessoa tem algo para falar do seu trabalho, daquilo que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, para conseguir, para comprar, para vender, sabe? Então, assim, eu percebi isso há muito tempo que eu percebo, na verdade, mas essa semana algo me veio assim, me chocou, na verdade, sabe? Porque eu fiz um passeio com um grupo de pessoas que eu amo muito, né? E fui muito bem tratada por essas pessoas, né? E não vou citar o nome aqui, mas foi muito legal o passeio. E esse grupo de pessoas que eu saí, a gente encontrou outro grupo, conhecemos outro grupo de pessoas, né, no andar dessa caminhada, do passeio ali. E conversando com a pessoa do outro grupo, o grupo que nós conhecemos, uma pessoa especificamente me chamou a atenção. Porque era uma família muito grande, mãe, filhos, netos, todo mundo ali, bem bacana, bem legal, em um local bem agradável. E eles comentavam, né, daquilo que o coração estava cheio. Tô falando sobre esse versículo, né? E essa pessoa especificamente foi a que mais me chamou a atenção. Eu percebi a inteligência da pessoa. Ela começou, nos cativou com o assunto, porque a pessoa já sabia daquilo que nós gostávamos de falar. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de natureza, gosto de bicho, gosto de família, já falei aqui um pouquinho do que eu gosto. Então a pessoa foi falando, tipo assim, tudo que eu gosto de falar, né? Então eu empolguei, fui conversando e tal, né? Aquele negócio gostoso de conversar. Mas o interessante é que essa pessoa estava com o coração cheio de alguma coisa. Essa pessoa acreditava em algo e ela quis demonstrar aquilo que ela acreditava, ela quis passar para nós. Ela quis nos mostrar para nós o que ela cria, naquilo que ela acreditava e fez ainda algo mais. Ela quis nos apresentar literalmente. Vamos aqui, vamos descer ali embaixo, eu posso mostrar para você como que funciona, como que é e tal, e que é legal, e mostrando assim, sabe, com um sorriso nos lábios, com uma satisfação, com uma alegria, tipo assim, poxa, o que eu acredito realmente é o que eu acredito, porque muitos cristãos dizem acreditar em Jesus, acreditar em Cristo, mas não fala de Jesus, fala acreditar em Deus, mas não fala de Deus. Essa pessoa estava falando naquilo que ela acreditava, não vou citar o que é aqui, e essa pessoa estava com o coração assim, cheio, a ponto de sair pela boca, como diz a Bíblia. A boca fala daquilo que está cheio o coração. Essa pessoa não estava falando de futebol, não estava falando de mulher, não estava falando de homem, não estava falando de trabalho, dinheiro, conquistar, romper, estudar, não estava falando de nada disso. Estava falando daquilo que ela acredita, que é um ser superior a ela. Nós que somos cristãos, evangélicos, o nosso ser superior é Deus, é Jesus, é Espírito Santo, né? Mas essa pessoa estava falando daquilo que ela acreditava, daquilo que era superior para ela. E é engraçado porque o assunto tipo assim, 50% do que a pessoa fala bate com o evangelho certinho. Então nós vamos acreditando, nós vamos, na verdade, gostando do assunto, vamos ouvindo, vamos interagindo. Nossa, isso faz sentido, poxa, que legal. Aí você vai aprofundando, mas no decorrer da caminhada, essa pessoa foge da linha de Cristo e aí você fala, opa, isso aqui já não bate mais com a Bíblia, agora já não dá mais para mim. E aí você tem que entrar com a palavra de Jesus, né? Se a pessoa permitir também, porque você está talvez na casa dela, às vezes no ambiente dela, né? E se a pessoa permitir, você precisa falar. Ou se você não quer aprofundar, você tem que cortar o assunto e sair, né? Então, assim, eu não vou relatar mais o que aconteceu depois, né? Mas foi bem legal, assim, conhecer as pessoas, extremamente educada, mas eu quero chamar a atenção para vocês nisso. Nós somos facilmente enganados se nós não conhecermos a palavra de Deus. Porque, como eu disse, 50% do que a pessoa falava batia com a Bíblia, dava certo, tinha tudo a ver com a Bíblia. Poxa, tá falando de Deus,
esse ser que essa pessoa está falando não está falando de Deus, do meu Criador, do Jesus, do Espírito Santo, da igreja, tipo isso. E aí, de repente, se você não conhece a palavra de Deus, não conhece os versículos, você vai entrando. Então, tem muitos jovens, muitas crianças, adolescentes, adultos mesmo, seguindo alguma coisa, pensando que é Cristo, que é o Evangelho, porque simplesmente não conhece a palavra de Deus. Então, assim, e o problema é que essas pessoas se dizem cristãs. Essas pessoas que estão sendo enganadas se dizem cristãs. Então, que loucura nós falarmos que somos cristãos e não conhecermos o nosso manual, o manual do cristão, que é a Bíblia. Então, a palavra do Senhor, Jesus disse aqui, chamou essas pessoas que ele estava conversando de hipócrita. E ele disse, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio para que a sua boca possa falar? Eu falei de mim aqui e não estou me gabando. É porque eu amo mesmo falar das coisas de Deus. E além de falar das coisas de Deus, o que mais eu estou falando? É algo que pode somar não só para minha vida, mas vai somar com as pessoas que estão à minha volta? Sim, falar de saúde, de atividade física, de família, de alimentação saudável, uma receita econômica para aqueles que não têm uma condição, né, melhor. Tudo isso soma na vida de qualquer pessoa. E nós temos que pensar nas pessoas que estão próximas de nós, que não têm uma condição boa de raciocínio, financeiramente falando, de várias coisas. Então nós temos que pensar nisso. E isso me chamou a atenção, como que essa pessoa foi inteligente, de começar a falar de um assunto e observar o que você gosta e puxar você para dentro da conversa dela e ao longo do caminho apresentar aquilo que ela acredita. E se você não conhece a palavra do Senhor, você cai facilmente. Hoje, como eu disse, muitos cristãos, eu chego na casa dessas pessoas, ando com essas pessoas, elas não falam nada de Deus, não contam um testemunho, não fala do amor de Deus. E outra coisa, mesmo quando a pessoa não fala do amor de Deus, não fala literalmente sobre a Bíblia, não fala nada dessas coisas, essas pessoas, além de não falar, elas falam palavrões, elas expressam rancor das outras pessoas, elas expressam ódio, nervosismo, falta do domínio próprio. Às vezes é uma reunião de família, às vezes é uma reunião qualquer lugar que você esteja, você vê que essa pessoa explode, que essa pessoa xinga, que essa pessoa briga. Outra hora é algo ali que deveria pensar no próximo, pensar no grupo de pessoas que estão junto, e aquela pessoa sendo cristã, ela demonstra que ela não está mesmo em Cristo, porque ela é egoísta, ela só pensa nela. Uma coisa que era pro grupo fazer, ela só pensa que é melhor para ela. Não, isso aqui é melhor. Na hora de servir uma comida, essa pessoa é a primeira que vai pegar e não preocupa com as outras pessoas. Então, assim, gente, há várias maneiras de nós expressarmos Jesus em nós. Primeiro é falando de Deus. Segundo, conhecendo a palavra. Para falar de Deus, precisamos conhecer a palavra. E terceiro, nós precisamos demonstrar que nós somos verdadeiros cristãos e que nós temos o fruto do Espírito, temperança, que nós somos equilibrados, que nós pensamos no próximo, não pensamos só em nós, não somos egoístas. Nós precisamos encher o nosso coração da palavra do Senhor e da oração para que a nossa boca possa falar algo que vai ser bom para mim, para você e para todas as pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que honrar esse Deus que nós falamos que acreditamos. Como aquela pessoa estava honrando aquele ser superior que ela acredita, que faz sentido para ela, é naquela pessoa que ela acredita, e ela fez questão de conversar, ser agradável, extremamente educada, receber gente muito bem, mas entrou ali no meio da conversa em algum momento e falou daquilo que ela cria e quis apresentar e, vamos dizer assim, nos evangelizar, se fosse, né? Quis nos trazer para dentro daquilo que ela acredita. E que dia que nós já fizemos isso? Nós cristãos. Se você nunca fez, comece a fazer. Demonstra que você realmente ama o Senhor Jesus e que você estuda a palavra do Senhor para que o seu coração possa estar cheio de Deus. Qualquer coisa que você for fazer tem que estar cheio de Deus. O cristão precisa estar cheio de Deus, precisa de orar, precisa de estudar a palavra, para que a nossa boca possa ter algo proveitoso para falar, para somar na vida das pessoas. Entende? Nós precisamos mudar isso.
parar com esse negócio de falar, sou crente, sou evangélico, sou cristão, mas uma pessoa vazia de Deus, uma pessoa que não entende nada da Bíblia, uma pessoa que não é humilde, uma pessoa que não senta para aprender, uma pessoa que não estuda a palavra, que não ora, uma pessoa que não tem uma fala que vai ajudar, uma pessoa que não consegue acalmar uma situação quando você chega numa reunião de família, de amigos, que tem uma tempestade, uma briga, uma confusão, você não tem nada para falar, uma pessoa que vem chorar no seu ombro, vem falar de alguma coisa, desabafar, que tá cheio de problema. Muitas vezes você não tem uma palavra de conforto para essa pessoa. Ao invés de você acalmar essa pessoa, você acaba atrapalhando, atiçando mais lenha na fogueira. Ou se a pessoa está triste, você consegue deixar essa pessoa mais triste. Se ela está irritada, você consegue deixá-la mais irritada. Seja uma pessoa pacífica, seja uma pessoa cheia de Deus, seja uma pessoa que leia a palavra, que estude a palavra, para quando você chegar perto das pessoas, você possa demonstrar Jesus. Seja sábio ao conversar. Se você está no meio de uma conversa e vê que o assunto está saindo do limite, está surgindo palavras que não condizem o cristão, saia de perto. Se você não consegue falar, você não consegue contornar a situação e buscar, chamar para você, porque não é porque você é bom, não, porque você é cristão, você quer chamar para você, trazer para Jesus, ou para nós precisamos ser diferente. Vamos parar com isso, precisamos ser diferente. Na conversa, entendeu? Na reunião. Se você não consegue fazer isso, trazer as pessoas para você e mostrar Cristo, que você seja pelo menos uma pessoa que não seja um caçador de confusão, que coloca lenha na fogueira, que você tenha uma palavra para que você possa alimentar essa pessoa que tenha fome. Entende? Gente, esse final de semana a minha mente ficou assim, pensando muito nisso. E é por isso que eu quis trazer para vocês. Mateus capítulo 12, versículo 34. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? Você só fala de futebol? Você só fala de trabalho, de ganhar, de conseguir as coisas? Ou você fala de Jesus? Não é pecado futebol, não tem problema futebol. Mas quando as pessoas falam assim, quem é a Cristiane? O que vem na sua mente? Quem é você? Quando fala quem é você, o que as pessoas vão lembrar? Ah, aquele ali é o cara que gosta do futebol. Não lembra primeiro que ele é um cristão. Lembra primeiro que ele gosta do futebol. Ah, aquela pessoa é aquela pessoa que faz isso, faz aquilo, menos Cristo. Entende? Nós precisamos ser pessoas que vamos ajudar a somar no meio da multidão, para o bem. Que nós, e não se enganem, meus irmãos, os cristãos serão sempre um grupinho menor, cristão verdadeiro, que quer fazer a vontade do Senhor. Então, muitas vezes, eu e você, se nós decidimos mesmo fazer a coisa bem feita, sermos cristãos de verdade, nós vamos ficar num grupinho bem menor. Talvez nós seremos desprezados, seremos deixados no canto. Mas não se importa com isso, porque Cristo está conosco e Ele está vendo tudo que nós fazemos. Ok? Espero ter ajudado vocês. Deus abençoe. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas para que outras também possam ouvir do que eu tenho compartilhado e possa compartilhar comigo aí também nos comentários, ok? Deus abençoe sua vida e tchau!